Hoje eu quero falar com vocês sobre nós, mulheres. Às vezes nós temos um coração de faraó. É verdade. Eu estava aqui refletindo sobre Êxodos 9. E aí, lá conta sobre as pragas, né? As 10 pragas lá do Egito, quando o Senhor mandava Moisés ir falar com o faraó. E na 7ª praga, Moisés foi lá ter com o faraó novamente e falou com ele assim: olha, o Senhor mandou te falar. Se você não deixar meu povo ir, eu vou jogar uma chuva de granizo e vou matar os seus rebanhos, todos aqueles que estiver no campo. E outra coisa, manda seus servos, seus escravos, pega seus rebanhos, recolhe, põe dentro de um abrigo, porque tudo que estiver no campo vai ser destruído. Aqueles que acreditavam fizeram isso, mas os que não acreditaram ficaram no campo e foram destruídos. Quando a chuva de granizo veio, aconteceu o que Deus falou, foi tudo destruído. E aí, depois, ele deixou, né, ele mandou chamar Moisés e falou assim: tudo bem, Moisés, você tem razão, eu pequei contra o seu Deus, estamos errados, vocês podem ir para o deserto fazer o seu culto ao seu Deus. E aí, Moisés falou: então, assim que eu sair, a chuva de granizo vai passar. Entretanto, quando Moisés saiu, ele ergueu o cajado, a chuva passou. Quando o faraó viu que a chuva passou, ele simplesmente voltou atrás com a palavra dele. Não deixou o povo ir. Por que eu falo com vocês que nós temos um coração de faraó? Que nós, mulheres, na nossa vitalidade, na nossa fortaleza, nós se encontramos às vezes em situação que nos colocaram lá, ou a gente foi por conta própria, mas às vezes são algumas situações que te afaste de Deus, são algumas situações que Deus está falando assim: deixa aí, deixa pra lá, vai embora, segue a sua vida. Vou te dar um exemplo, vai ficar bem claro. Uma mulher, né, que está numa situação de um relacionamento ruim, ou uma outra situação que está assim, tirando a sua paz, a sua vontade de viver, tá assim, no limite. Quando o negócio tá ruim, ela se arrepende, ela toma uma atitude: vou fazer, vai acontecer. Mas basta a tempestade se abrandar, o granizo parar, ela volta para o mesmo lugar. A vida tá pedindo, tá mostrando, Deus tá falando. O seu coração tá pedindo. Mas não, eu sou forte, eu aguento, eu resisto. Mas simplesmente essa mulher só não quer perder o controle. Esse controle que faz ela ficar dentro de uma situação onde a vida dela não vai andar nem para frente e nem para trás. Simplesmente vai ficar parada ali no mesmo lugar. Vai, vive, volta, vai, começa a viver, volta de novo, vai, começa a viver, volta de novo. O granizo sempre vem. Você sempre pensa que vai tomar uma atitude,
O granizo sempre passa. Mas e você? Vai voltar para o mesmo lugar? Ou vai evoluir? Ou vai se libertar? Porque quando o Senhor deixa isso acontecer com a gente, Ele não quer te punir. Ele quer te libertar. Ele não é mau, Deus não é mau. Ele quer te libertar. Porque você já reparou? A gente só pensa em tomar uma atitude quando o bicho tá pegando. Se a situação tá calma, tá boa pro nosso lado, gente, opa, pra que eu vou sair daqui? Mesmo atingindo o seu propósito, mesmo não te fazendo feliz, mas tá te favorecendo por outro lado, eu vou ficar aqui. Por isso que o Senhor permite você estar em algumas situações que vai te tirar do comodismo, te fazer evoluir. Agora você tem que tomar o cuidado para na hora que a tempestade passar, brandar, você não voltar a cometer os mesmos erros. Que isso é muito fácil de acontecer. E Faraó, ele não endureceu o coração assim da noite pro dia. Ele foi endurecendo o coração a cada não que ele foi falando para Deus. Esses não, ele afasta a gente de Deus. Esse não te leva a ficar mais perto da próxima tempestade de granizo. E no versículo 31 me chamou muita atenção. Se eu não me engano é o 31 mesmo, eu não estou com a Bíblia aqui agora no momento. Ele me chamou muita atenção, ele falou assim que o linho e a cevada já estavam crescidas, florescendo, eles foram destruídos. E o trigo, como não tinha crescido ainda, não estava maduro, ele se manteve. Aí eu fiquei pensando nesse versículo, eu falei, nossa, o que tem a ver, né, e tal. Mas aí, o Senhor veio falando forte no meu coração. Porque Moisés falou logo isso depois que Faraó tinha deixado eles ir. Mas Moisés sabia que Faraó não tinha deixado ele ir de verdade. Moisés sabia que aquele arrependimento ali não era do coração. Então, eu liguei a nossa vida, sabe? Aquilo ali. Muitas vezes, a situação ficou preta, a gente se arrepende. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Na hora que a situação se abranda, a gente volta atrás, como eu disse anteriormente, volta nos mesmos erros e não quer saber de Deus. Esse é a pessoa que não se arrepende de verdade. Ela sabe da situação que ela está vivendo. Ela tem o desejo lá no fundo de se libertar. Mas ela não quer. Ivana, você acabou de falar que ela quer. É porque ela fala que quer. Mas lá no fundo, lá no seu coração, ela não quer. Porque o Senhor mostra, fala, coloca ela em situações para ser libertada. É assim que Deus faz conosco. Ele não te deixa no comodismo. Ele te bota para andar. Mas nós insistimos em estar aonde está. Então Deus, Ele quer te libertar. Ele quer nos libertar. Ele quer tirar o Egito que está aqui dentro de nós. Ele nos ama. E Ele quer que você obedeça por amor. Você
que se identificou com esse vídeo. Ele foi um vídeo curto, mas muito profundo. Reflita nessas palavras. Se você se identificou em alguma situação, em algum relacionamento, se você está em alguma situação que está tirando a sua paz, que você nunca quis isso para sua vida, e que Deus está falando, deixa aí, você insiste em segurar, ore ao Senhor de coração, peça a Ele sabedoria, peça a Ele força, porque Ele te dá. Sabe por quê? O Senhor te coloca na situação, mas Ele também te mostra o caminho para sair dela. Às vezes não queremos enxergar o caminho, mas Ele mostra o caminho para sair dela. E presta atenção, às vezes Ele coloca pessoas no nosso caminho, às vezes Ele gera outra situação, abrindo as portas. Não deixe a sua mente que te engana te trazer para o mesmo lugar. Não deixe o comodismo te levar para o mesmo lugar. Não deixe a falsa segurança te levar para o mesmo lugar. E se você é uma dessas pessoas que identificou com esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente trabalha o nosso espiritual, o nosso emocional e o nosso financeiro. E compartilhe com outra mulher que está nessa situação, que vive algo parecido. Você pode ajudar outras mulheres levando esse vídeo até ela. Eu agradeço imenso por você ter me escutado até agora. E muito obrigada mesmo pela sua audiência. Um beijo grande, até o próximo vídeo.